Bom, nós temos, graças a Deus, já sentido a presença de Deus. Nós temos visto como Deus é bom. Nós chegamos aqui, a Dani estava muito eufórica e com a perspectiva e uma vontade de fazer algo diferente, e a gente viu que Deus entregou aquilo que estava no coração dela. Isso é muito gostoso quando nós percebemos que Deus fala com a gente antes do culto e nós chegamos aqui preparados a entregar o que Deus almeja, o que Deus espera. O culto não é para a gente, o culto é para Deus, e o louvor foi uma benção. E glórias a Deus por isso. Então, eu quero que você feche os seus olhos, que eu quero orar para que Deus também continue através da palavra, para que a unção, para que os céus abertos permaneçam, para que a gente receba a palavra do Senhor. Amém? Convido você a fechar os olhos e você fazer essa oração com Deus. Agora é um momento da palavra. O que muda da palavra do louvor é que a palavra ela nos centraliza e nos coloca no individual. Nesse momento você é responsável por conectar o teu coração ao céu ou não. Nesse momento você pode receber de Deus a palavra que Ele tem para você, ou você pode simplesmente estar aqui ouvindo coisas. Tem diferença entre escutar e ouvir. Essa decisão você vai fazer numa oração individual com Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor continue falando conosco através da palavra. Nós entendemos que a palavra nos ensina, nos confronta, mas a palavra nos dá a oportunidade de preencher lugares na nossa vida que encontram-se vazios. Que nessa noite nós possamos sair daqui preenchidos do vazio do mundo, das dores, da insegurança, das incertezas, dos medos e também das possibilidades. E que nessa noite o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje o tema que eu coloquei aqui é o poder do que você faz pelo outro. Nós vamos viver um ano de comunhão. A igreja, o foco da igreja esse ano é a comunhão. Nós temos aí daqui a pouco o acampamento. Não foi, inclusive não foi falar. Abrindo. Eu quero crer, escute isso. Chega. Escute isso. Eu quero crer que isso seja um coração de gente que já fez inscrição. Nós não podemos ser crentes barulhentos. Nós precisamos ser crentes movidos. Nós precisamos nos motivar, e é importante a festa. Com certeza Deus vai fazer isso com a gente, mas faça a sua inscrição. Nós até falamos, se você ainda está com dificuldade para fazer a inscrição, que você venha conversar com a gente, porque a ideia é que todos vão, mas o problema é que quando você não manifesta uma necessidade, ou a gente não sabe nem por que você não fez inscrição. Então no final do culto, lá em casa, quem quiser conversar, nos procure. O tempo está curto aí, mas essa alegria precisa estar lá, né? Nós precisamos fazer a festa aqui, mas estar presente lá para viver o que Deus tem para a gente, amém? Bom, lá vai ser o tema, o partir do pão. E orando a Deus sobre algumas ministrações que eu tenho escrito, e Deus falou para mim que a gente precisa entender. A gente só consegue fazer coisas com excelência quando a gente entende o que precisa ser feito. Nós estamos falando de um ano de comunhão, mas muitas vezes a gente nem sabe como agir. Ou talvez a gente ache que o jeito que a gente já faz já é uma comunhão. A gente acha que o jeito que eu tenho agido já é uma forma de viver isso e vai ser o mais do mesmo. Eu acredito que muitas vezes, por ignorância ou por achar que nós sabemos, nós não crescemos. E a comunhão, para mim, nesse ano, ela precisa ser voltada a dois aspectos. Nós temos o momento da mesa, e o momento da mesa é onde a gente vai festejar e vai sorrir e vai comer. Hoje nós tivemos o nosso discipulado e foi assim, muito diferente, muito gostoso. E glórias a Deus por isso, porque a gente vê que
A obediência e a direção leva a gente a experiências e lugares tão bons. E graças a Deus pelo que nós vivemos hoje, né? Estamos lá desde ontem, nós vivemos esse discipulado. E a comunhão, ela passa por um entendimento para que você não faça as coisas de qualquer jeito. Então nós vamos fazer a comunhão daqui a pouco, vamos estar em casa e vamos comer, brincar e se divertir. Mas eu quero falar hoje da Bíblia, um versículo que está em Lucas 18, do 18 ao 20. E eu quero, através dessa história que está na Bíblia, que você passe a entender a parte da comunhão de uma forma que eu entendi. Projeta para mim, por favor. Lucas 5, 18 ao 20. Eu falei errado? Perdão. Me perdoa, é Lucas 5, 18 ao 20. Olha o que eu olhei ali e falei, será que eu trouxe os bolsos errados? Isso. Eu quero convidar você a trocar uma palavra ali, dar liberdade de eu trocar uma palavra de homens para amigos. Porque eu acredito que nesse ato da Bíblia, para as pessoas terem feito o que fez, provavelmente eram pessoas próximas. Eu desconheço e eu certamente não faria o que esses homens fizeram para alguém que eu nunca vi na vida. Parar ali e fazer isso. Então provavelmente existia uma aliança de amizade, de coleguismo que seja, ou de vizinhança. Esses homens que fizeram isso provavelmente tinham alguma ligação a esse homem. Então quero pedir a liberdade e trazer vocês a história junto comigo, como se a palavra ali vieram alguns homens, a gente lesse como vieram alguns amigos. Vamos lá. Vieram alguns amigos trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Até aí. Eu queria falar sobre comunhão. A Tati pregou aqui, a gente não conversou. Normalmente a gente conversa quando a gente vai ministrar, para a gente levar uma linha, ou saber o que Deus tem feito, né, falado, e a gente não falou, não conversou, e faz muito parte disso, sobre coração generoso. E eu entendo, e quando ela ministrava, eu acredito que para você ter comunhão, você precisa ter um coração generoso. É muito difícil você ter comunhão com desconhecido, né? A gente está aqui, a gente está cultuando a Deus, mas existem pessoas que são mais próximas, outras é aquela pessoa só do oi, e outros é aquele que já socorreu em emergências, outros só. Então aqui a gente tem uma junção de comportamentos de pessoas, de afinidades e não afinidades, mas a gente precisa entender que para a comunhão a gente precisa ter um coração generoso. A generosidade vai fazer com que esse ano a gente viva o que a igreja estabeleceu para um ano de comunhão. Mas a generosidade vai fazer com que a gente vá no acampamento, com que a gente se divirta nas programações extra culto, que a gente viva as experiências de festejar aniversários e experiências de atividades. Mas a comunhão e o me preocupar com o outro, existe o outro lado. Precisa ser um ano de comunhão a ponto de nós termos pessoas, porque comunhão, a palavra comunhão é comum união, é uma união comum de duas pessoas ou mais. O que nós precisamos esse ano de comunhão é carregar pessoas. Eu não quero que nós nos olhemos nessa noite como paralítico, como pessoas que precisam ser carregadas, como pessoas que têm dificuldade, que está aí talvez desempregado, ou está aí com dificuldade na saúde, ou está com algum problema dentro de casa com os pais. Não, eu quero trazer uma conotação da gente nos vermos como esses homens, como os amigos, porque eu acredito numa coisa, querido, se a gente carrega pessoas, sempre vamos ser carregados. O problema é que quando nós nos limitamos a viver uma mediocridade de juventude a querer ser carregado, a gente perde a experiência de
conhecer a possibilidade que nós temos da força. Quando a Bíblia diz e relata sobre a força... Nossa, eu estou andando demais, nem sei se eu fico saindo aqui, perdão. Quando a Bíblia fala e traz esse relato sobre a força do jovem, eu acredito que aqui, talvez, esses amigos e esses homens eram jovens, porque para fazer isso, gente, no mínimo tem que ter uma saudinha bacana, né? Para você levantar um homem e colocar num telhado, abrir um telhado e fazer isso. E eu quero convidar nós sábados, né, as pessoas que participam desse culto, as pessoas que acreditam naquilo que nós temos vivido, direcionado e falado nesse altar, que a gente viva o ano de comunhão de carregar pessoas. Porque carregar pessoas é a gente começar a entender que existem cadeiras desocupadas de gente que nunca veio na igreja, e a gente vai atrás dessas pessoas, sim. Mas existem cadeiras que foram desocupadas por alguém que já esteve aqui. Deus está todos os dias, todos os cultos, e graças a Deus pelos presentes, porque nós precisamos nos alegrar. Hoje tem 3 ou 4 visitantes, é isso? Deus está todo o tempo nos dando fruto daquilo que Ele confia em nós, e nós estamos muito felizes. Mas o quanto você está disponível a carregar alguém? Porque comunhão a gente muitas vezes perde, porque nós temos a visão de que tudo é festa. Eu quero viver uma comunhão de choro, das pessoas saberem que eu vou estar ali para chorar junto com elas. Eu quero viver uma comunhão de compaixão, de olhar para a pessoa que está aqui e eu falar: olha, eu estou contigo, deixa eu carregar a sua necessidade, deixa eu carregar a sua dor, deixa eu carregar essa insegurança junto contigo. Porque nós precisamos mudar a nossa visão para que a gente consiga fazer um ano de fato de comunhão naquilo que Deus espera da gente. Eu não sei também se quando a igreja deu a direção, mas com certeza a nossa igreja é uma igreja do amor, é uma igreja que visa muito isso, o cuidado com o próximo. Mas Deus tem falado muito sobre isso comigo, porque quando eu recebi a palavra e foi: olha, nós vamos viver um ano de comunhão, eu confesso a vocês que eu já pensei em muita festa. Eu já pensei que vai ser aquele ano de muito... Mas, queridos, a comunhão em Deus é um pouco diferente daquilo que a gente espera. Porque é no meio de uma cura que existiu uma comunhão. Porque enquanto nós nos levantamos, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. E Deus nos deu a capacidade de oração para milagres e tudo, e nós fazemos isso. A comunhão, para mim, ela é o resultado de um coração para o próximo. Porque se eu vivo uma comunhão em compartilhar o meu ombro a uma pessoa, eu vou exercer esse trabalho e eu vou ver o fruto da comunhão, que é a cura. Eu vou viver essa comunhão, eu vou exercer o fruto da oração. Falar: olha, conta comigo. Eu quero desafiar vocês. Quantos aqui não tem o aplicativo da igreja ainda? Ou não sabe nem que tem aplicativo a igreja? O resto todo mundo tem. Então eu quero convidar vocês, gente, entra na sala de oração, mesmo que online. A partir de hoje eu vou colocar o link todos os dias, 7 horas da manhã, eu vou jogar o link lá no nosso grupo que nós temos de jovens. Depois eu vou explicar para você, tá, querido, como funciona. Convidar, nós temos uma sala de oração online para quem não pode estar aqui. Porque se a gente não conseguir fazer nem o que já existe, jamais a gente vai fazer o que é novo. Se a gente não avançar naquilo que Deus já nos deu como ferramenta, essas pessoas, para fazer o que fizeram, para ter um coração disso, precisou de alguém dos 4. Eu imagino assim: se quando essas pessoas foram carregar esse rapaz, se só um quisesse, talvez não teria acontecido o que aconteceu. É por isso que está no plural, e muitas vezes os nossos líderes nos motivam, nos incentivam, nos dá ferramenta. Nós temos coisas para viver, nós temos pedido para Deus coisas maiores, nós temos pedido para os nossos líderes coisas melhores. Mas o que nós temos vivido com o que nós já temos? Eu quero viver esse ano uma sala de oração com mais jovens, mesmo que online, 7 horas da manhã ou 6 horas da tarde, gente, mesmo que seja online. Mas estou no busão. Hoje a molecada vive de fone. Até os nossos músicos agora não tem mais caixa. Agora tem hora que você esquece, você está andando, você está com fone, você quer tirar o fone. Então eu convido vocês, gente, vamos viver isso. Para ter comunhão nós precisamos ser presentes. E para estar presente nós não precisamos muitas vezes estar aqui. É uma ligação, é uma conversa, WhatsApp, mas
Queridos, a ferramenta da oração que nós temos no aplicativo da igreja, ela é muito pouco usada, muito mal usada na verdade, e eu falo de mim. Eu tenho me corrigido e vou falar para vocês, recentemente eu me corrigi a isso. Porque quantas vezes eu vejo o aplicativo chegar a mensagem, e graças a Deus pela tecnologia, porque o aplicativo avisa alguns minutos antes que a oração vai começar e você está ali. E quantas vezes o aplicativo chegou para mim, eu não estava fazendo nada. Eu podia clicar, eu podia participar. Mas você quer viver comunhão, se você não conseguir despertar um compromisso, quem não desperta um compromisso não realiza aliança. É impossível você ter uma aliança com alguém se não existir compromisso. Esses homens tiveram um compromisso em levar esse rapaz e concluir uma situação. E interessante porque no versículo 20, eu acho, põe por favor. Não sei se é no 19 ou no 20. É, isso aí mesmo, obrigado. A Bíblia diz ali que vendo a fé de quem? Não foi do paralítico. O nosso ato muda a história de outras pessoas. Por isso que o meu tema é o poder do que eu faço, o poder do que o que você faz pelo outro. Querido, nós carregamos um poder de mudar a história de alguém. Nós não estamos mudando. O ano de comunhão é a gente viver a capacidade de mudar a vida de alguém que eu estou disposto a carregar. Não tem problema, gente, esse ano a gente fazer mais festa, estar mais junto, fazer mais churrasco. Minha casa, graças a Deus, está no final ali da reforma. Comprei mais 30 vassouras. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele vai dar o lugar, mas quem ora para esse lugar permanecer somos nós. Queridos, nós somos necessitados da oração de vocês. Nós precisamos como família que vocês orem pela gente, como nós oramos por vocês. Os lugares eles são existentes, mas a história ela é escrita por nós. E a gente precisa entender que a gente tem esses lugares de festa, mas nós temos lugares de choro, que estão esperando com que a gente nos disponibilizemos para viver a comunhão de fato que a igreja precisa. A igreja hoje, ela precisa chorar mais, a gente precisa sentir a dor daqueles que clamam por um resgate do fundo do poço. Eu espero que vocês de fato recebam essa palavra da sala de oração. Eu me comprometo a colocar no grupo, eu não sei também, depois eu vou alinhar com o pessoal, ou se eu aviso eles do grupo que a gente está lá e eles já mandam direto, ou eu vou mandar. Mas queridos, a gente precisa fazer as coisas que cabem a nós. O poder da cura foi de Jesus, mas a responsabilidade de carregar não. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque o milagre ele é existente, mas o esforço ele é negado. Se você não aceitar o esforço do desafio de viver o evangelho, você não vai enxergar o milagre. E pior, além de não enxergar na sua vida, você se limita a ser milagre na vida dos outros. Eu convido vocês, essa palavra talvez não seja uma palavra romântica, mas é uma palavra que vai fazer com que nós, em dezembro, olhemos para nós e possamos falar assim: gente, isso sim foi comunhão. Nós precisamos entender que a igreja, ela está vivendo uma das maiores responsabilidades no mundo. Esse ano que nós começamos, nós temos uma grande responsabilidade. Responsabilidade de carregar pessoas que criaram tantas expectativas de um ano que ia ser diferente. E não foi da forma que ele desenhou. Carregar pessoas que adoeceram a alma na pandemia. É interessante porque até um tempo atrás nós morríamos de medo da pandemia. E aí como passou, a gente já banaliza algo que foi tão sério, tão grave que aconteceu. Mas o quanto nós valorizamos o milagre, nós sustentamos isso. Quanto que nós temos vivido a experiência de sustentar os milagres e ser milagre na vida dos outros.
Nós não podemos começar esse ano e fazer o partir do pão e tudo isso se o nosso coração não for voltado a viver aquilo que Jesus espera de nós como igreja. Comunhão é muito mais do que só comer, estar numa mesa. Porque eu acredito que quando Jesus sempre fazia esse momento com os seus discípulos, era o momento de conversar sobre aonde eles iam, porque Jesus parava, diz a Bíblia, que Jesus parava com os seus discípulos para fazer as refeições, e ali existia o diálogo, mas eu acredito que também existia o momento de um deles chegar e falar assim: uau, como foi lindo ver aquela pessoa enxergar hoje, como foi fantástico ver aquele paralítico andar, como foi interessante essa experiência. Jesus nos conta por isso, e Jesus fazendo, fala assim, Jesus quando ele fazia, Jesus ensinava, e Jesus ensinava fazendo, e Jesus ensinava fazendo, mas com todas as experiências e descrevendo a Bíblia, deixando a Bíblia pronta. Jesus quando parte para a cruz, ele deixa algumas coisas que a gente muitas vezes esquece, e para viver a comunhão, Jesus deixou duas coisas. Jesus, ele falou: olha, eu estou indo para o Pai, e eu deixo para vocês o Espírito Santo. E inclusive eu quero dizer, dentro de você, pequenino homem, existe o poder de fazer o que eu fiz. Jesus olhava para os discípulos e falou: daqui a pouco quem vai fazer são vocês. Eu tenho um tempo a cumprir, daqui a pouco quem vai fazer são vocês. E a Bíblia relata de pessoas que depois que Jesus foi, continuou fazendo. Mas Jesus, com um coração de bondade, e falou assim: olha, a comunhão ela precisa ser maior do que aquilo que nós desenhamos como experiência, porque muitas vezes a gente nos limita à incapacidade. Aí Jesus vira para eles e fala: olha, não façam só o que eu fiz. Na pequenez de vocês, eu vou derramar sobre a vida de vocês a possibilidade de fazer coisas maiores. É só um coração muito generoso pode dar além do poder que ele exerceu na terra como homem, para nos dar isso. Jesus fala que nós faríamos coisas que ele fez e coisas maiores. É um ano de comunhão. Quais são as coisas maiores que nós como jovens vamos fazer? A comunhão ela não vai se enquadrar em panelas. A comunhão não vai se enquadrar aos preconceitos e os preconceitos. A comunhão não vai evoluir se nós não entendemos que corpo é um só. Para viver comunhão precisa primeiro estabelecer unidade. E eu convido vocês com amor a viver isso. Deus falou muito comigo e eu quero dizer para vocês: a minha casa vai estar aberta hoje para uma festa, mas a mesma casa vai estar sempre aberta para aqueles que precisarem de qualquer coisa, de chorar, de dormir lá, de conversar. As nossas orações vão estar sempre disponíveis a vocês. Mas eu queria convidar vocês a, de fato, a nós termos um comportamento melhor com aquilo que Deus já nos deu. A oração é um dos maiores poderes que um ser humano carrega. Eu não sei se você sabe que a oração, ela é um dos maiores poderes, porque ela nos coloca a dimensão de crescimento e potencialização da fé. Nós não aumentamos a nossa fé quando a gente para num posto e manda injetar como combustível. A nossa fé, ela é aumentada na medida que eu busco. E na oração isso acontece. Dentro da oração nós eliminamos medo. Dentro da oração nós quebramos as inseguranças. Sabe, esses jovens que estavam aqui e vão encarar um desafio de faculdade, todo o desafio deles vai ser blindado através da oração. Não vai ser no esforço de falar assim: olha, eu estou firmão, estou na pegada e vou fazer célula lá e tal. Isso é muito bom, mas eu digo para você, a oração vai te blindar. E nós temos um aplicativo dentro da igreja que nós não usamos.
E nós temos uma sala de oração que nós podemos viver online e nós não fazemos. Entendo que tem muita gente que não pode, mas eu falo por mim, um dos horários eu posso e não fazia. Convido vocês a partir de hoje, que vocês de fato estabeleçam esse alvo e essa vivência de comunhão em Deus junto comigo, porque é o que eu vou fazer. Talvez aqui não seja, volto a dizer, não é a palavra mais doce para alguém que vai sair daqui e fazer um aniversário, mas é a palavra mais sincera para que de fato a gente viva um ano de comunhão. O poder do que você faz para o outro. Tem muitas pessoas que já não têm mais força e a sua fé pode trazer cura para ela. Nós precisamos curar corações, almas de pessoas que já não acreditam mais que podem. E nós carregamos isso. Um louvor do que nós vivemos aqui é um abastecimento e uma potência de nós fazermos coisas muito maiores do que nós já fazemos lá fora. E eu convido você essa noite a receber essa palavra. Feche seus olhos, o louvor pode vir. Eu não vou fazer apelo porque, de fato, alguém numa palavra dessa não viria na frente só se ela não quisesse. Não que ela não precisasse. E eu falo com toda certeza porque o coração do homem é enganoso. Então a gente tem dificuldades em algumas áreas da nossa vida. É por isso que a gente não é intenso ou a gente não é completo em tudo. Então sempre existem algumas áreas que nos limita a ter essa compaixão muitas vezes, a ter essa vontade de fazer, os compromissos. Então assim, o apelo não vai ser para vir na frente, mas eu convido você a de fato tomar uma decisão. A igreja vai falar muito que é um ano de comunhão, e nesses dias vai falar muito sobre o nosso tema, que é no partir do pão. Mas eu quero convidar você nessa noite, se você decidir de fato viver um ano de comunhão, que você seja como um desses homens e fale: Deus, eu estou disponível para carregar pessoas. Eu quero ser aquela pessoa que seja carregada assim, porque, gente, não existe alguém que não precisa ser carregado. O que acontece é que a gente não precisa ser carregado a todo momento. Mas, algum momento da vida e alguma área da nossa vida, nós precisamos sim de colo. Nós precisamos sim de palavra, nós precisamos de pessoas. Mas o quanto, a medida de você carregar pessoas, vai ser a medida de que você vai ser carregado. Um ano de comunhão que eu quero para a minha vida é que eu carregue mais pessoas. E se você também quer esse coração, eu convido você a se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença através dessa palavra. Nós não queremos levar os olhos sobre o paralítico, porque nós somos felizes e gratos, porque nós sabemos que o milagre vem do Senhor, e em todo momento o Senhor faz. Mas nessa noite nós queremos, Senhor Jesus, ser participantes do carregar pessoas. Gere em nosso coração o compromisso, a aliança, o amor e o desejo em carregar pessoas. Gere em nós, nesse ano de comunhão, ó Pai, a felicidade de estar em comunhão com as pessoas para as festas, mas também a compaixão do choro. Pai, não nos limite a viver apenas as festas. Não nos permita, Senhor Jesus, a ter corações que não são flexíveis à dor do outro. Pai, nos ajude a viver a força do jovem para algo maior. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver a força dos jovens para um ano de comunhão e compaixão daqueles que já estiveram aqui conosco. Nos ajuda, Senhor Jesus, a trazer à memória aquelas pessoas que precisam ser carregadas. Nos ajuda, Senhor Jesus, a
tirarmos os olhos de nós. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vivermos as coisas que nós já temos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a voltarmos ao coração de filho e valorizarmos tudo aquilo que nós temos na casa. Pai, nós não queremos encher uma sala de oração, nós queremos ser a oração. Nós queremos que entrar na sala de oração não seja peso, que entrar na sala de oração seja desejo. Nos ajuda, Senhor Jesus, a termos responsabilidade. Nos ajuda, Senhor Jesus, com a compaixão. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nós temos sim, Senhor Jesus, coisas, desejos, dores, faltas na nossa vida, mas nos ensina a olhar essas necessidades do outro, não porque isso será correspondido a nós, mas é porque nós entendemos que o Senhor é tão bom, a Tua graça para conosco é tão grande, que a colheita ela é 100 vezes maiores do que aquilo que nós merecemos, mas nos ajuda. Nós não queremos a emoção, nós não queremos uma palavra de emoção, uma oração de emoção, não, nós queremos uma vida de transformação. Nós queremos de fato fazer que 2023 seja um ano de comunhão, não dita, mas vivida. Nós queremos viver um ano de comunhão, um ano de mesa, o partir do pão, mas com experiências de coisas maiores. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter ousadia para entender que nós temos o poder de mudar a história de outras pessoas. Que o fato de nós carregarmos as pessoas não seja peso, mas seja a ferramenta de mudança e milagre do outro. Pai, esses jovens que estão indo para a faculdade, a experiência e realização de uma formação é algo existente, natural e de fato, obedecendo o que tem que ser feito, vai ser concretizado, mas que lá eles carreguem professores, carreguem direção, carreguem alunos, que eles possam ali fazer além do que é natural dentro dos trabalhos, que nós possamos carregar pessoas que querem desistir de uma empresa, que nós possamos carregar pessoas, ó Pai, que querem desistir da vida, Pai, que nós possamos carregar pessoas dentro da nossa família, que quer desistir da família, Deus, que nós possamos carregar pessoas que desistiram da igreja. Nós queremos, Senhor Jesus, ser as pessoas que carregam mais do que nós queremos ser carregados. Nos tire do milindre, nos tire da necessidade da alma de achar que nós precisamos todo momento ser carregados. Aumenta a nossa fé para que nós possamos entender que coisas maiores, e nós temos potencial para coisas maiores, para que o Teu nome seja glorificado. 2023 precisa ser diferente com os nossos comportamentos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra não seja apenas algo que nós escutamos, que essa palavra seja algo que arda no nosso coração, para que a gente viva e transforme através do nosso comportamento pessoas que o que nós fizemos gerou cura na vida delas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nessa noite, em todo momento o Senhor falou. Obrigado pelo carinho
de participar conosco da Tua presença nas músicas. Como é bom te sentir, Jesus, no meio dos louvores. Obrigado, Senhor Jesus, pela fidelidade de nos ensinarmos que nós, com um coração generoso, com a fidelidade de nós darmos aquilo que é do Senhor para o Senhor, nós vamos viver o melhor dessa terra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos abrir uma bandeira e orar pela nossa nação abertamente. Obrigado porque o Senhor recebeu essa oração do povo que almeja um Brasil com mais ordem e que viva com o progresso. Obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos visitantes. Essa é a casa deles, essa é a nossa casa, e o Senhor, todo momento, nos presenteia com pessoas. Obrigado por essas pessoas, que eles se sintam amados, que eles se sintam aqui acolhidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse sábado.